Que os desenhos animados foram grandes responsáveis por marcarem várias gerações, isso todo mundo já sabe. Mas se você também cresceu achando que eles eram apenas risadas, inocência e brincadeiras, você tá bem enganado. Pois vários desses desenhos, uma vez ou outra, deixaram escapar uma cena, ou até mesmo um episódio completo, totalmente bizarro, com vários deles sendo até banidos de alguns países. E digo mais, muitos desses episódios você nem percebeu. Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, porque hoje eu vou te mostrar os episódios mais bizarros dos desenhos animados. Mas antes, é claro, né, já rola um pouquinho a tela pra baixo e clica nesse botão vermelho de se inscrever. Deixa o seu like e também ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo desse canal maravilhoso, né? Fez tudo isso? Tô de olho, hein? Então, bora pro vídeo. Pica-Pau. Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, meu nome é Júnior e como vocês sabem, o Pica-Pau é um dos desenhos mais icônicos e de maiores sucessos da história. Mas o que pouca gente sabe ou não percebeu é que existem alguns episódios bem bizarros, como o Alameda para Bali. Nesse episódio, o Pica-Pau e o Zé Curubu estão curtindo as férias na ilha de Bali, quando de repente aparece uma mulher bem misteriosa da ilha e acaba seduzindo os dois. Primeiro, por ser muito bonita e também pela sua dança bem hipnotizante. Mas vem cá, quem é fã de Pica-Pau sabe que esses dois não se bicam e tá sempre um tentando passar a perna no outro. E nesse episódio não é diferente, mas o motivo é que chama muita atenção. Os dois ficam completamente hipnotizados pela mulher e ficam disputando o episódio inteiro pra ver quem ia conquistar ela primeiro. Só que é a partir de agora que o episódio começa a tomar um rumo bem estranho. A mulher, no caso, não tem interesse em nenhum dos dois. Ela na verdade é meio que obrigada pelo demônio do vulcão, que fica lá no topo lá do vulcão, essa coisa feia aqui que vocês estão vendo. Ele meio que obriga a mulher a trazer os dois como oferenda pra ele. Caso ao contrário, ele destruiria toda a ilha que pertencia a ela. E no meio disso tudo, ela vem hipnotizando e trazendo os dois juntos até chegar ao topo do vulcão. E lembrando que os dois chegam a entrar dentro desse vulcão demoníaco, mas por sorte os dois conseguem fugir. E galera, isso passava tipo 9 horas da manhã para as crianças assistirem. Eu sei que pra você aí pode parecer besteira, mas se a gente parar um pouquinho pra analisar o contexto dessa história, é tipo uma mulher que hipnotiza dois caras e leva os dois pra morte. Tipo, bem bizarro pra um desenho que é pra criança. Mas enfim, isso não anulou o grande sucesso que o desenho fez, que aliás, eu sou muito fã. É verdade. Betty Boop. Seguinte galera, esse aqui é bem perturbador até pra quem já tá acostumado com esses negócios de desenho bizarro. No episódio O Velho da Montanha, Betty se depara com a cidade toda indo embora desesperada e descobre que tem um velho nas montanhas que aterroriza todos, principalmente as mulheres. Ela por sua vez não vai embora como todo mundo e decide ficar pra investigar o que estava acontecendo e resolve subir a montanha. Só que a partir dessa cena as coisas começam a ficar bem perturbadoras. No momento que ela decide subir a montanha, ela se depara com uma mulher que vem na direção dela, chorando com 3 bebês no carrinho. Só que os 3 bebês têm a cara idêntica do velho que fica lá na montanha. Então galera, não vou falar mais nada, você já deve ter entendido o que essa cena insinua. Betty então continua o caminho e finalmente encontra o velho que tenta pegar ela. Então galera, nessa parte o desenho tenta aqui amenizar uma situação que, se a gente for trazer pra realidade, é de um completo terror. O velho queria pegar a Betty. Então eles colocam uma trilha sonora mais animada pra abafar o que estava realmente acontecendo. Só que a gente sabe o que estava acontecendo, né? E no final do episódio, os moradores conseguem salvar ela de algo pior ter acontecido. E assim, na época, tudo isso foi passado como se fosse a coisa mais normal do mundo para as crianças. Esse que é o pior, o desenho foi feito para as crianças. Não é à toa que esse episódio e alguns outros de Betty Boop foi banido em vários países. Ela era uma personagem bem sensual, com roupas curtas e uma voz bem encantadora, o que gerou uma repercussão negativa na época, gerando censura em diversos lugares. Tom e Jerry. Blue Cat Blues é um episódio de Tom e Jerry que também foi banido em diversos países. O episódio começa com Tom e Jerry bem tranquilos, o que é uma coisa bem rara. Então aparece uma gata, pela qual o Tom fica completamente apaixonado. Os dois inclusive começam a namorar. Só que aí aparece o concorrente do Tom, um gato bem mais rico que oferece coisas bem mais caras pra ela. Tom, mesmo assim, faz de tudo pra reconquistar a gata, só que ela prefere ficar com o outro gato. Nisso tudo, ele acaba ficando com uma grande depressão, e até mesmo o Jerry, quem ele tenta caçar em todos os episódios, mas nada é capaz de reanimar o Tom. Em uma cena especial, mostra o Tom enchendo a cara de leite.
Em uma cena especial, mostra o Tom enchendo a cara de leite, como se fizesse uma alusão a ele estar bêbado, enchendo a cara de álcool, mas mesmo assim nada foi capaz de animar ele. E é aí que corta para a cena mais polêmica do episódio, quando estão Tom e Jerry em cima do trilho, tristes, desanimados, como se estivessem no fundo do poço e desistido de tudo. Então o episódio acaba com o barulho do trem vindo, e os dois estavam em cima do trilho. É claro que para as crianças da época, esse foi apenas mais um episódio comum, mas se você parar para pensar e analisar a mensagem que realmente o seriado quis passar, você vai ver que envolve não apenas comédia, mas também casos de alcoolismo e depressão. Bizarro. Os Padrinhos Mágicos. Vamos falar agora do grande plot twist que aconteceu no segundo episódio da 8ª temporada de Os Padrinhos Mágicos, o pedido secreto de Timmy. Nesse episódio, Timmy finalmente completa 1 milhão de pedidos e o mundo das fadas comemora com uma grande festa. Porém, durante toda essa celebração, o conselho começa a analisar e revisar todos os pedidos e percebem que quase todos eles resultaram em grandes desastres. Timmy então é julgado pelo conselho das fadas, pois eles queriam saber se ele era um bom garoto ou se era um perigo para o mundo mágico. Wanda e Cosmo obviamente ficam do lado dele para provar a sua inocência e que também todos os pedidos foram feitos com boas intenções, seguindo lá todas as regras. E até aí tava tudo bem, até que apareceu Fop, com uma grande revelação que surpreendeu a todos. Timmy tinha feito um pedido secreto, só que ele pediu pro Cosmo esquecer que esse pedido tinha sido feito. E esse desejo era para que ninguém na Terra envelhecesse nunca, assim ele não perderia os seus padrinhos mágicos. Só que aí vem o grande plot twist. Esse pedido tinha sido feito há mais de 50 anos, ou seja, o Timmy não era uma criança, ele tinha mais de 50 anos. E sim, eu também me senti um trouxa vendo esse episódio. Backyardigans. O Backyardigans é um seriado infantil, conhecido pelas criativas aventuras dos personagens Pablo, Tasha, Uniqua, Tyrone e Austin, e também pelas diversas músicas que lembramos até hoje. Cada episódio com uma brincadeira educativa que marcou uma geração. Mas o que pouca gente sabe é que no meio de tanta brincadeira, existe um episódio em específico que foge totalmente desse padrão. E o episódio que eu estou falando se chama Quem Foi?, o 4º da 2ª temporada. Tudo se desenrola em uma mansão misteriosa, onde a luz acaba e a joia da Lady Tasha é roubada. A trama então se aprofunda quando o detetive Pablo e a policial Uniqua decidem investigar o caso juntos. E conforme o episódio vai se desenrolando, todo mundo vira meio que suspeito. O episódio então fica bizarro, porque vai virando uma mistura de mistério e suspense, fugindo totalmente do tom alegre habitual da série, deixando muitas crianças bem assustadas. Eu, por exemplo, fui uma delas, ficava em choque quando vi esse episódio aí. Esse é aquele do Fantasminha, né? Aquele do Fantasminha também era muito top. Saudades. Os Teletubbies. Os Teletubbies foi um desenho feito para crianças, com personagens bem coloridos e cenários bem chamativos. Mas apesar da proposta inocente, muitas pessoas relataram ter sentido desconforto e até sensações ruins vendo os personagens. E existe até um episódio que foi banido, The Lion and the Bear, mas se a gente trazer para o português, o leão e o urso. Nesse episódio aparecem dois personagens de madeira, um leão e um urso, ambos brincando de esconde-esconde. Mas você deve estar se perguntando, o que tem de mais nisso? Os dois estão brincando. Só que eu te digo o problema. O problema é o diálogo assustador entre os dois, e eu vou deixar até um trechinho para vocês verem. Eu vou me esconder do leão, mas ele não sabe onde. Eu sou um leão que assusta por cima e por baixo. Beleza, você pode ter achado um pouquinho exagerado, mas pô, o desenho não foi feito pra criança. Até eu fiquei desconfortável vendo isso. Sem contar os bonecos lá, os Teletubbies, tudo parado, robótico. Cara, imagina uma criança vendo isso. Tá até explicado por que foi banido. E outra, galera, esse trechinho que eu deixei pra vocês verem foi na versão brasileira, mas eu garanto que a versão americana é 10 vezes pior. Depois vocês até pesquisem. I am the scary lion with big scary teeth. E até hoje esse é lembrado como o episódio mais bizarro do seriado. Os Simpsons. Galera, os Simpsons também não poderia ficar de fora da lista. E o episódio específico é a Árvore da Casa dos Horrores, o 4º da 29ª temporada, um daqueles especiais de Halloween. Aliás, tô pensando em fazer alguns vídeos de Halloween, hein? Agora que entramos em outubro.
tem novidades aí. Em uma das cenas desse episódio, Homer aproveita que Marge e as crianças foram viajar e acaba comendo toda a comida de casa. Então ele encontra uma salsicha congelada no freezer e aproveita para fazer um churrasquinho. Mas na hora de cortar a salsicha, ele acaba arrancando fora um de seus dedos. E enquanto ele reclama de bastante dor, o cheiro do dedo dele que caiu em cima da grelha acaba atraindo Homer, que come o próprio dedo. Sim, galera, ele pratica... E depois disso, o episódio acaba ficando muito bizarro, porque ele acaba viciando na carne do próprio corpo. E tudo isso passando na TV, o cara praticando um negócio lá, né? Esse episódio, até pra quem é mais velho, fica tipo... bizarro. Scooby-Doo. Bom, agora vocês viram que ficou mais diferente aqui, né? Ficou mais bonito. Na verdade, o que aconteceu foi que a bateria tinha descarregado, eu coloquei pra carregar, e o tempo que demorou pra carregar, escureceu, ficou de noite. Mas acho que eu vou manter assim, ficou bem mais bonito. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos falar do que interessa agora, Scooby-Doo. Em 1999, o Cartoon Network lançou um especial, The Scooby-Doo Project, ou o Projeto Scooby-Doo, o que teria sido uma paródia do filme A Bruxa de Blair, que tinha sido lançado no mesmo ano e tinha sido um sucesso. E esse especial começa de uma forma completamente diferente, quando se fala em Scooby-Doo. Tudo é filmado como se fosse uma espécie de documentário falso, igual do filme A Bruxa de Blair. A história não muda tanto. A turma se separa para investigar uma floresta assombrada, relatada por moradores. O esquisito mesmo, galera, é quando você começa a assistir e vê que os personagens estão agindo de uma forma completamente estranha. Eles começam a agir de uma forma sinistra, deixando o público completamente desconfortável. E só para vocês verem como esse especial é bem esquisito, em uma das cenas finais, a Velma encontra o Salsicha parado no cantinho do porão, até que ele é atacado e deixa a câmera cair. A cena então fica escura e o final ninguém sabe. Shaggy, what are you doing in the corner? I'm scared, man. Like scared. Esse episódio é bem raro, galera. Passou pouquíssimas vezes. Afinal, por que será, né? Prefiro assistir o tradicional mesmo. Pica-Pau. Começamos com ele e terminamos com ele também. Temos mais um episódio de Pica-Pau na lista. E dessa vez o episódio é o famoso Espião Espiado. O episódio se desenrola quando um morcego rouba uma fórmula ultra secreta e durante uma fuga acaba guardando dentro da casa do Pica-Pau. Ele coloca essa fórmula do lado de um tônico, o tônico do Pica-Pau. No dia seguinte, o Pica-Pau acorda todo fraco e sem força pra nada. Então ele toma seu tônico, que na verdade era a tal fórmula. Daí por diante, galera, ele ganha a super força graças ao tônico, ou melhor, graças à fórmula. E ele começa a fazer coisas que normalmente ele não conseguiria fazer se tivesse normal. E enquanto o episódio se desenrola, o Pica-Pau vê na televisão que está oferecendo uma recompensa para quem achasse o tônico que foi roubado. Nessa então, o morcego também descobre e acaba bolando várias coisas para tentar pegar o Pica-Pau, né? E galera, além desse episódio passar uma vibe bem estranha, assustadora, você vê que o morcego tá tentando matar o Pica-Pau de todas as maneiras, com faca, enfim. Só que como o Pica-Pau estava sob o efeito daquele tônico poderoso, o morcego não conseguiu pegar ele, e aconteceu justamente ao contrário. O Pica-Pau que capturou o morcego. Só que na hora que ele chega na delegacia com um baú, que supostamente ele tinha deixado o morcego e o tônico, na hora que ele abre não tem absolutamente nada. Cadê o morcego? Sumiu. Além disso, o Pica-Pau acaba perdendo toda a sua força novamente, já que o efeito do tônico poderoso tinha passado. E os policiais ficam com aquela cara de tipo... E aí? Você é doido? Você é louco, né, mano? Esse episódio, então, se tornou bastante bizarro pra muitas pessoas, por não ter nem pé nem cabeça. Mas se você prestar atenção, esse episódio passa uma mensagem muito séria, a dependência química. Vocês percebem que o Pica-Pau só ficava com mais energia, com mais poder, quando tomava o super tônico. Mas assim que o efeito passava, ele ficava completamente vulnerável e sem força. É como se o episódio passasse uma mensagem de que um dependente químico só tem energia e força quando está sob efeito de algum produto químico. E sem isso, fica completamente fraco e vazio, e isso acaba se tornando muito perigoso. E por mais que esse episódio possa parecer bizarro, no fundo ele passa assim uma mensagem muito reflexiva, sem contar que é um episódio completamente diferente da vibe de Pica-Pau, né? E por isso ele se torna bem estranho, bem esquisito. Mas e você aí? Gostou de ver esses desenhos de uma forma diferente? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Existem muitos outros desenhos também com episódios bizarros e eu posso, quem sabe, trazer uma parte 2 no futuro. Então se você quiser essa parte 2, deixa aqui nos comentários para me saber. Então é isso, galera. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Fui!